Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei de construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos por um instante, pedindo ao Espírito Santo que auxilie-nos e nos alcance compreender a palavra da Escritura que acabamos de ouvir. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós celebramos hoje várias dimensões do mesmo mistério. São Pedro e São Paulo, unido à festa de São Pedro, rezamos pelo Santo Padre o Papa. No mundo inteiro, hoje foi dia de oração pela missão do Papa. Aqui em Goiás, nós encerramos hoje a festa solene do Divino Pai Eterno em Trindade. E nossa arquidiocese toda é tocada por esse mistério. Nas leituras que ouvimos, falam-nos das ações de Deus, como Deus entra em nossa vida para se comunicar a nós a grandeza do amor dele. Tudo quanto celebramos não traz outra coisa senão esta novidade: Deus que se comunica a nós e quer-nos participantes da sua vida, ainda que por vezes esta vida nossa aqui é tomada de provações. Nos
no caso dos dois apóstolos, Pedro e Paulo, que celebramos, são dois mártires. A igreja e o cristianismo de hoje não tem uma relação muito sadia com o martírio. Nós até tomamos uma certa distância dessa teologia e dessa doutrina sobre os mártires, porque a pregação do Evangelho, ao invés de ser algo que provoca um grande desconforto no mundo, a pregação do Evangelho tem assentado e conformado com o mundo. Vamos ver? No começo da primeira leitura, pego com você como Deus se comunica. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Pronto, espera. Versículo 6. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia. Encontraram aí? Leia comigo. Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Correntes, prisão, guardas. É noite. Pedro é feito prisioneiro porque Herodes está usando o método do governo que alcança a simpatia das massas pela violência. Santo Agostinho vai chamar de a pompa do diabo, que é o espetáculo da violência como coisa que impacta as massas. Até hoje, esses programas policiais que ficam a tarde inteira na televisão e o povo vendo as vítimas picada, trucidada, é a mesma indústria, é o mesmo espetáculo, a pompa diabólica de Herodes. E esses programas têm uma capacidade enorme de, com o passar do tempo, é de lá que saem vereadores, deputados, senadores, não é? É uma indústria de líderes, o espetáculo da violência. Mas aqui interessa-nos uma coisa. Você, no seu esforço de viver o plano de Deus na sua vida, o chamado que Deus fez para você na sua missão, na sua profissão, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, esposa, esposo, pai e mãe, você também enfrenta as tribulações, como Pedro enfrentou, preso, duas correntes, à noite, os guardas vigiam. Versículo 7, pegue, vamos ver se você experimenta isso aí. Eis que na prisão, à noite, guarda vigiando, correntes, versículo 7. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. Você experimenta a luz de Deus iluminando você nas suas celas? Todos nós temos algumas celas, não temos? Nos sentimos aprisionados em certas realidades de nossa vida, às vezes do pecado, às vezes das fraquezas e debilidades próprias da realidade humana nossa, psicológica, emocional, existencial. Todos nós passamos por algumas prisões e algumas celas. O problema não é o fato de existir cela e prisão na sua vida, corrente. A questão é, você
experimenta a luz de Deus iluminando sua vida na cela? Depois de iluminar, segundo passo. Leia. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. Espere lá. Por que é que o anjo toca o ombro? É para recordar o quê? A missão. Quando o seu despertador aciona amanhã, segunda-feira, o seu despertador toca em que parte de você? O barulho do seu despertador toca o seu ombro, te recorda a sua missão? Ou o despertador toca o seu bolso, lembrando das contas que tem para pagar? Ou o despertador toca e aciona o seu cansaço, a sua preguiça, o seu desânimo, dizendo: não queria, eu não quero. Quando você se desperta a cada manhã, experimenta Deus tocar o seu ombro e lembrar você da sua missão. Você acorda todas as vezes na sua cela, do seu sono, tocado por Deus. Levanta-te depressa, levanta-te depressa. Você se sente movido, estimulado a levantar-se depressa? A voz que vem da parte de Deus te desperta e te ativa os sentidos para começar a lida? As correntes, continua o texto, as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia o que era a realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro. Leia. Que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Espere. Os portões de ferro, que às vezes você pensa neles, que representa aqui os obstáculos que você sabe que você vai enfrentar na sua vida, na sua lida. Os portões de ferro, no caminho seu, da sua responsabilidade, da sua missão, se abrem sozinhos pela ação de Deus, ou você fica tentando pegar prestígio e privilégio com Herodes, para que ele monte um esqueminha e abra o portão para você? Você é mulher e homem que confia que os portões se abrirão, os obstáculos da sua vida e da sua missão serão vencidos pela ação sobrenatural de Deus? Ou você, antes de ir na direção do portão, vai primeiro ao celular tentar uns esqueminhas com Herodes? O mundo de hoje e a pregação do Evangelho hoje em dia perdeu esse vigor e essa lisura de autonomia e independência de Herodes. Infelizmente, a pregação do Evangelho tornou-se dependente demais dos Herodes de hoje e de sempre. Segunda leitura, carta de Paulo a Timóteo. Bom, é bom lembrar que Pedro aqui acordou, foi embora para a missão, ainda percorreu várias regiões, pregou o Evangelho com mais entusiasmo, foi preso de novo e depois foi condenado a morrer, pregado na cruz, e ele mesmo pediu, diz a tradição, para ser pregado na cruz de cabeça para baixo, diz a tradição. Então,
aqui não é se libertar do mal, dos sofrimentos, das tribulações, para viver uma vidinha da Disney ou de Hollywood. Aqui é se libertar das dificuldades, das opressões, para continuar sua missão, ainda que você saiba que lá na frente enfrentará ainda dificuldades maiores, mas a mão de Deus estará em todas as dificuldades de sua vida, e a manifestação do poder de Deus será sempre maior do que a manifestação do poder do mal e das dificuldades. Amém? Amém. Paulo, também preso por causa da pregação do Evangelho, está aguardando a sentença de morte. Sabe que muitos dos companheiros da pregação do Evangelho estão sendo mortos todos os dias nas esplanadas ao redor de Roma, nos espetáculos da pompa diabólica da violência. Paulo aguarda o seu julgamento, espera a qualquer hora entrarem os guardas que o levem com a sentença para decapitá-lo, e resolve escrever uma carta de despedida a um grande amigo. O que você diria na última carta para o seu melhor amigo ou para a sua melhor amiga, aguardando ser decapitado? Vamos ver? Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Leiam. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Esse é o testemunho. Timóteo, continue firme. Eu combati, completei a corrida, guardei a fé. E o que me espera é coroa de justiça, para mim e para todos que esperam com amor a manifestação gloriosa. Paulo diz assim, versículo 17: mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Como é que você sabe que o Senhor está do seu lado e te dá força nas tribulações suas, da sua missão? Qual é o critério que Paulo tem para dizer: tudo que eu passei, estou passando, o Senhor está ao meu lado, é Ele que me dá força? Paulo apresenta dois critérios. Olhe lá, o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Integralmente. O que é uma mensagem integral? É aquela mensagem que você, pai e mãe, esposa e esposo, tem que transmitir aos filhos, e que você não transmite só o que você gosta de transmitir, você transmite tudo. Entendeu? Mensagem integral é aquela mensagem que na sua missão e na sua responsabilidade, você não fica só com os caprichos seus, você se lembra de anunciar na formação dos seus filhos aquilo que é prazeroso, aquilo que te dá resultado, mas também aquilo que é desgastante. Você não se omite. Ao transmitir a mensagem, você não seleciona, pegando a Bíblia e marcando algumas passagens que você gosta. Você pega a Bíblia e marca a Bíblia inteira. Porque não tem parte mais importante da Bíblia, é ela toda. Anunciar a mensagem integralmente é diferente de anunciar a mensagem pela força das ideologias. Que diferença tem uma ideologia para uma mensagem integral? A ideologia pega 3, 4 aspectos. A teologia pega todos os aspectos. A ideologia da esquerda pega o aspecto, por exemplo, dos direitos sociais.
não é? Sempre essa interpelação. A ideologia de direita pega a pauta de costumes, mas é tudo ideologia. Se é de direita ou de esquerda, se fica só com alguns aspectos, é ideologia, não é mensagem integral. Por isso que a pregação do Evangelho causava nas autoridades um desconforto enorme. Hoje a pregação do Evangelho faz atrair as autoridades para querer dos templos ganharem votos. Cabresto. A mensagem integral que Pedro e Paulo anunciam, Jesus diz mais sobre esta mensagem. Vamos ao Evangelho. Nós vimos esse mesmo relato há 3 domingos atrás. Eu vou pegar apenas as notas finais desse texto. Algumas coisas já foi bem explicada 2, 3 domingos atrás. Lucas narrava de uma maneira e Mateus narra de outra, mas o sentido é o mesmo. Mateus 16, 13 e 19. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus pergunta: o que o povo pensa sobre mim? Os apóstolos dizem: o povo acha que o Senhor no máximo é um grande profeta, não mais do que isso. O Senhor está na linha daqueles que já vieram, o Senhor não é a novidade. Aí Jesus devolve a pergunta aos discípulos, versículo 15. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Messias em hebraico, Christos em grego, ungido em português. Messias, Cristo, ungido, tem a mesma designação, o eleito, o enviado pelo Deus vivo. Quem é Jesus para você? Você responde integralmente como Paulo e Pedro, sem nenhuma nesga de prejuízo? Você tem clareza sobre quem é Jesus? Vamos ver qual é o critério para você saber quem é Jesus de verdade. Olha só, Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro responde, olhe para cá. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro aponta para o alto, Jesus aponta para baixo. Jesus proclama Pedro feliz. Lembra as bem-aventuranças lá do capítulo 5 de Mateus. Feliz és tu. Por que Pedro é feliz? Responde Jesus: porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Irmã, irmão, pergunta bem delicada. O que você sabe de Jesus, sobre Jesus, a compreensão que você tem de Jesus, é fruto da sua relação com o Divino Pai Eterno, que revela a você amorosamente quem é Jesus? Ou que você sabe sobre Jesus, você o aprende nos blogs, nas mensagenzinhas melosas de WhatsApp, nos sites das ideologias de direita ou de esquerda, que pega só
pedaços de Jesus, aspectos de Jesus. O que você sabe sobre Jesus te faz feliz, porque o que você sabe sobre Jesus é o divino Pai eterno que te revelou. Você tem segurança com as fontes que têm ensinado a você quem é Jesus? Quando você tem o divino Pai eterno como fonte de revelação da pessoa de Jesus, olha o que acontece. Por isso, a primeira consequência de saber quem é Jesus através do divino Pai eterno, por isso eu te digo que tu és Pedro, leiam. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quando você sabe quem é Jesus, através da revelação que o Pai eterno faz, o critério para saber se o que você sabe de Jesus é o Pai que está te revelando, sabe qual é o primeiro critério? Imediatamente você vira material de construção na mão de Jesus. Repito, quando você conhece Jesus, através das graças e bênçãos da fonte que é o Pai eterno te ensinando, imediatamente a primeira consequência é que você vira material de construção na mão de Jesus. E olhe que virar material de construção na mão de Jesus tem consequências práticas delicadíssimas. Para fazer uma pedra como essa aqui do altar, você tira lá na rocha uma pedra assim, leva para o ateliê do artista e começa a tirar pedra. Tirar. O que vai às vezes para o entulho é muito mais do que vai ser usado e ornado. Você aceita Jesus tomar você como material de construção da igreja dele e tirar de você o que não interessa para ele? Sua relação com Jesus passa por uma experiência de ser moldado nas mãos dele. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Minha. Não é a igreja do Antônio, do Paulo Ricardo, do Padre Robson. É a igreja de Jesus. Você se relaciona com a igreja de Jesus ou com a igreja das ideologias que te agradam, que lhe são simpáticas? Primeira consequência, virar material de construção na mão de Jesus. Vou fazer um desabafo para vocês. É claro que passa pela mediação da mão nossa e da compreensão nossa de nós padres e pregadores. Mas uma das coisas mais difíceis na igreja, na formação de um quadro de lideranças para atuar numa paróquia, é conviver com as pessoas que, quando vêm desejando ajudar a paróquia, colaborar nos serviços, quando você começa a dizer assim: olha, isso aqui não é o momento, isso aqui não é bom, vamos deixar disso. Não, mas eu vim para fazer o que eu quero. Se eu quero, eu tenho o coração bom, é o bom. É onde nós mais perdemos gente, é na hora do critério. O que vai ser usado seu na construção? Repito, isso passa por um elemento delicado. Ser material de construção da igreja de Jesus, um critério é: o poder do inferno nunca poderá vencê-la.
Na sua experiência de fé, o poder do inferno tem vencido você? Repito, na sua relação com a igreja, o Gabiru tem tido muito sucesso com você, tem vencido você. Como é que o poder do inferno te vence? Como é que o poder do inferno age na vida nossa? Primeiro, quando nós não recebemos Jesus a partir do que o Pai revela, primeiro, e quando nós não somos moldados pela mão de Jesus, o construtor da igreja. Esses são os dois critérios: o Pai que revela quem é Jesus e ser material de construção na mão de Jesus. Dois critérios. Se você não passar por esses dois critérios, o inferno te vence. Vou fazer o raciocínio de outra forma. Se o inferno tem te vencido, a melhor maneira é: devolva seu ouvido para a fonte confiável que é o Pai, para Ele te revelar quem é Jesus. E devolva você para as mãos de Jesus, que o pedreiro vai tirar de você o que não presta para a construção dele, e vai arrancar de você o melhor de você para a construção dele, e o inferno não vai te vencer. Amém? Amém. Se o inferno, e o inferno manifesta, não é com capeta baixando, babando, torcendo e gritando aqui, aquelas possessões, não. O inferno vence de forma simples. O inferno vence você enfraquecendo sua fé, desanimando você da vida de oração. O inferno vai te vencendo por aí. Ele come pelas beiradas. O inferno começa a fazer você achar que esses pecadinhos que você comete contra a sua fidelidade no matrimônio é normal. O inferno te vence quando você pensa assim que: não, ir àquela missa, ir naquela igreja não compensa não. E você, por não gostar de uma coisa ou de tudo num padre, você prefere ficar com o que você não gosta do padre, e o que você não gosta do padre é mais importante para você do que a palavra de Deus e do que a Eucaristia, que é Cristo, te dado como alimento. Quando você pega o que não presta em nós pregadores, e olha que nós estamos vivendo tempos débeis, que o que não presta em nós pregadores não tem sido pouca coisa não. Nós temos promovido escândalos de proporções consideráveis, não temos? Nós pregadores. Mas quando você opta por ficar com o pior de nós, e Cristo não te preenche, não te habita, o inferno começa a fazer zoeira e decidir seu rumo. Está claro? Estou dizendo isso que confiar na igreja não quer dizer se submeter a tudo quanto é debilidade minha de pregador, de jeito nenhum. Jamais. É preciso ser capaz de ver também quando o inferno está vencendo o próprio pregador. Na corrupção, na desonestidade, nas ideologias, quando o pregador começa a se afinar só com o que ele gosta e não anuncia a mensagem integralmente também. Irmã, irmão, se o inferno está te vencendo na sua experiência de ser membro da igreja, de ser material de construção da igreja, desconfie se você tem aceitado ser material na mão de Jesus e se você tem sido instruído pelo Divino Pai Eterno. Se é o Pai que te instrui e Jesus é o pedreiro, moldando você no material de construção da igreja dele, inferno não vence. Está claro?
Pronto. Disso deriva, versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pronto. As chaves. Já preguei isso muito em outras ocasiões. O que são as chaves? Os sacramentos. O batismo é uma chave que te liga na terra e te liga no céu. A Eucaristia, que a gente vai receber daqui um pouco, é uma chave que te liga na terra e te liga no céu. O sacramento do matrimônio que você recebeu no dia do seu casamento diante do altar é uma chave que liga a sua vida de família na terra e no céu. E assim por diante. Portanto, ser de Cristo e ser da Igreja de Cristo é ser alguém destinado ao reino dos céus e não ao reino das coisas daqui. Como de novo, muitos, mas muitos dos que abandonam a fé no mundo, no Brasil, abandonam desiludidos e desencantados, porque para nós pregadores, o centro da nossa vida não é o reino dos céus, mas o centro da nossa vida é ficar rico com o dízimo e com a oferta. E às vezes ainda virar candidato e pedir voto na igreja. Isso existe? Pronto. É você que vai decidir se o rabo do dragão, se a cauda de Satanás vai ter poder sobre você ou não. Critério simples. O Divino Pai Eterno é que me orienta quem é Jesus, e Jesus é quem decide comigo nas mãos dele o que em mim presta para ser material de construção na igreja dele. Amém. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Imagine você um bom material de construção na mão de Jesus, mas Jesus decidindo o que Ele não quer de você, o que Ele não precisa de você. E você com toda a liberdade do mundo dizendo a Ele: Senhor, o que o Senhor não precisar de mim, em mim, eu aceito livremente. Tira de mim, corta, quebra, esculpe em mim apenas aquilo que o Senhor considera importante para construir a sua igreja, para fazer de mim um material de construção da sua igreja, no meu trabalho, na minha profissão, no meu casamento, na minha família. Fale com Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígio. Pois com teu braço forte, Senhor,
ergues do chão, pois com o teu braço forte realizas prodígio, pois com o teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. De pé, voltados aqui para a imagem do Divino Pai Eterno, estenda a sua mão para a imagenzinha e com todo vigor reze comigo. Divino Pai Eterno, Divino Pai Eterno, obrigado por por nos dar Jesus, nos dar, Jesus, o seu Filho, o seu Filho, o Messias, o Messias, o ungido, ungido, que veio nos salvar. que veio nos salvar. Obrigado, Pai, Obrigado por fazer de nós, por fazer de nós, nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus, um material bom um material para a construção da igreja. para a construção da igreja. Obrigado, Pai Eterno, Obrigado, Pai Eterno, porque o Senhor abriu as portas do reino dos céus porque o Senhor abriu as portas do e reino nos deu a graça e nos deu a graça de sermos ligados na terra de sermos ligados e ligados nos céus, e ligados no céu, pela Santa Igreja, pela Santa Igreja, pelos sacramentos, pelo sacramento, por esta palavra. por esta palavra. Obrigado, Pai Eterno, Obrigado, Pai Eterno, hoje e sempre. hoje sim. Amém. Amém.